a paz do Senhor. São os dois textos aí. É interessante, né? Porque o primeiro texto é para testemunhar, não é verdade? E que reflete, inclusive, que quando nós somos chamados, é claro que a gente não se compreende que o mestre quer ver a gente sofrendo, mergulhado, reclamando, não é isso, não. É que do ponto de vista até pedagógico mesmo, a gente sabe que a gente passa por provas, né? A gente testes de inteligência, ao longo da própria vida escolar, a gente passa por isso aí. Né? Então, para a gente, no processo de evolução, o próprio Evangelho nos mostra que quando o mestre nos convida ao trabalho, não é para a gente ficar desalentado porque pelas dificuldades, como as coisas são, que a gente não consegue, ou então para a gente ficar numa ociosidade. Né? Não, é um trabalho, sim. Tá? Ele está nos considerando digno de testemunhar. Aí, quando a gente lê a primeira... Jesus, quando falou com Pilatos, que diz que é rei, mas não é rei deste mundo, não é? Mas ele diz que veio a este mundo para dar testemunho da verdade. Ou seja, com todo o espírito elevadíssimo que é Jesus, né? Verdadeira luz, ele veio testemunhar. E não foi fácil. Imagine, né, se ele está no patamar de um rei, já não necessitaria, imaginamos como pessoas, né, humanas, como é que ele vem aqui sofrer, dar testemunho? Pois é, Jesus veio mesmo, com toda a capacidade que ele tinha, com todo o poder que ele tinha, como ele disse, se fosse desse mundo, obviamente que estava lá, entrava em guerra, né, para retirá-lo dos judeus, para ele não sofrer nada disso. Mas era acima disso. Ele veio como homem e sofreu como homem, apesar do Deus que é. Enquanto que nós também temos que lembrar que somos deuses. Né? Porque ele assim o diz. Mas a gente precisa aprender a fazer brilhar a nossa luz. Precisamos fazer o trabalho de testemunhar os ensinamentos do Evangelho. O Evangelho não são só palavras. Aí ele mostra que na evolução de cada fase, a gente já viu isso anteriormente, né? Quando Moisés veio, quando Jesus veio, quando o Espiritismo veio, né? Mas a coisa mais importante nesse processo evolutivo, que só ficou mais caracterizado com o Espiritismo, foi a perspectiva da vida futura. Porque se não tivesse, digamos assim, né, a perspectiva de uma vida futura, por que a gente vai ser ético? Não é? Por quê? Para quê? Né? Quando a gente vê em torno um desmando, as coisas de qualquer jeito, por que é que eu sigo o meu caminho reto? Porque existe a vida futura. A gente sabe hoje, através da comunicação dos espíritos, né? Não só, né, quando Moisés veio, ele não tinha condição de falar isso. Né? Então, ele veio com o preparo, como a gente já viu anteriormente. Jesus já veio mostrar que existe um reino além. Né? Então, Moisés veio do Deus único, do Criador. Jesus veio mostrar que existe um reino
onde ele nos aguarda, dependendo da nossa evolução. Veio de mostrar as regras, as leis divinas a serem seguidas, que primeiro vieram, né, transcritas ou trazidas por Moisés, né? A transcrição divina veio para a gente. Depois veio Jesus, mostrando que de todos aqueles 10 ensinamentos principais, né, o mais importante é que era através do amor. Porque com amor a gente iria realmente cumprir aqueles 10 ensinamentos. E o Espiritismo veio mostrar que o sentido disso é porque existe uma vida futura. Como Jesus mesmo disse, existia um reino, agora a gente sabe. E os espíritos vêm mostrar que, de acordo com a nossa evolução, nós vamos estar, né, em mundos adequados nesse processo evolutivo, até chegar ao reino de Jesus. Imagina tê-lo realmente convivendo, ele como nosso rei. Né? Mas depende de quem? Da nossa transformação. E como isso se faz? Como é que a gente aprende as coisas? Errando, é verdade, mas consertando. E é assim que vai se adquirindo a experiência. É através realmente do esforço. Ninguém evolui sem esforço. E esforço muitas vezes é doloroso. A gente sabe disso. Não que o prazer que Jesus teve a gente sofrer, de jeito nenhum. Mas ele sabe que para a gente é difícil. Essa transformação, esse processo de construção, de ver a verdade e viver a verdade. Como ele diz, meu reino é para aqueles que veem a verdade, que conseguem viver a verdade. É fácil, é verdade? Não. É muito, olha, no dia a dia a gente vê isso. É muito mais fácil, né, eu jogar a responsabilidade para alguém, ou eu pensar que, bem, se eu estou sofrendo, é porque Deus me deu as costas. Ou então, se eu tenho tudo, é porque eu sou privilegiado de Deus. Ele não tem isso, não. Ele não dá privilégios a ninguém. A cada um é dado conforme a necessidade para aprender. Ah, mas tem fulano que é rico e o outro que é pobre. E daí? São duas experiências completamente diferentes e importantes. E como a gente sabe do processo reencarnatório, a gente vai ter um ciclo, uma experiência da dificuldade financeira e no outro da opulência, que é uma prova dificílima. Então, todas as provas, não são a gente que imagina, né, que a prova fácil é você ter as coisas todas fáceis, você construir um império, dinheiro, saúde. Às vezes é na ausência disso que você se testa, que você testa a sua fé, né, que você testa a verdade, se você descobre que ela existe. Assim Jó fazia. Apesar de todas as dificuldades, de tantas perdas, ele estava lá, né? Acreditando, confiando, sabendo que não estava só. E é isso que Jesus nos chama todo dia, a testemunhar. A testemunhar com força, com garra, com a oração que nos fortalece. Por isso a oração é tão importante. Porque às vezes é muito difícil. Tem provações difíceis, de perdas, de cansaço, porque nós cansamos, às vezes, dos desafios. Né? Tem hora que você diz, eu não aguento mais. Mas ele está ali, do seu lado. E quando a gente, apesar da gente pensar isso, daqui a pouco a gente sente, a gente vai dormir, às vezes, quando a gente reza para o nosso anjo da guarda, no outro dia a gente diz, meu Deus, não tem nem o que reclamar. Né? Então é isso que eu vejo, que o primeiro texto do testemunho
E quando a gente abre o texto do Evangelho, coincidentemente, como coincidência não existe, mas a gente considera, né, que a gente fala que o primeiro testemunho, o grande testemunho, o mestre disse que veio fazer, né? Testemunhar a verdade. Tá? Testemunhar que existe um reino, né? E que existe a vida futura. E só isso faz, como a gente sabe do processo reencarnatório, que essa vida futura é num progresso que vai depender, né, do nosso comportamento, da nossa força, da nossa garra, né, no processo de transformação e em busca das nossas virtudes e da nossa essência, que é dentro da nossa essência que está a verdade. É o que eu